encerra com a análise do Bahia, né, que triunfou na Arena Fonte Nova, 2-0 na Juazeirense, gols de Thiago e Cauli. É um jogo tranquilo, Rafael Pinheiro. Eu estava acompanhando no mosaico da TV Bahia, belo mosaico, viu? Inclusive tem uma equipe só pro mosaico ali, os caras ficam acompanhando os dois jogos, enfim. É melhor que o Premier, que bota um narrador em cima do outro, fica uma maluquice, você fica agoniado. Mas parabéns à TV pública lá da Bahia que vem fazendo uma bela transmissão aí do campeonato estadual. Me parece um jogo sem sustos, né, do Bahia, pelo que eu acompanhei. Não acompanhei, obviamente, tão atentamente como você, que estava lá, mas foi um jogo tranquilo, né? O Juazeirense que estava brigando por vaga, né? Enfim, um time tradicional, mas mesmo com um time bem modificado, né? Só o Cauli ali de jogador mais com cara de titular, o Arias também, né? Ele jogou na lateral direita, mas um triunfo tranquilo do Bahia que garantiu aí, fez a sua missão, né? Mesmo colocando o time alternativo em 3 rodadas, com essa questão da Copa Libertadores também ali desviando o foco, apesar de não ter sido segundo, né, ou nem primeiro, né, obviamente que sempre se espera que o Bahia seja primeiro ou segundo, dá para dizer que a missão foi cumprida, né, com essa vitória contra a Juazeirense. Com certeza, Fábio. Ainda pincelando sobre o que você falou, e de fato a TVE deu um show de transmissão desse campeonato baiano, assim, tanto em qualidade de imagem, né, quanto, né, de transmissão, equipe de reportagem. A nossa própria Juliana Lisboa, que é a nossa parceira, também está aqui, faz parte, né, do nosso quadro do 45 Minutos. Nunca mais deu as caras por aqui, mas é uma parceira da gente aqui também. Trabalhou nesse ano, tem trabalhado nesse ano na cobertura do campeonato, e assim, se o campeonato ficou devendo em alguns aspectos, qualidade do gramado, às vezes o calendário um pouquinho complicado, o mesmo a gente não pode dizer, felizmente, em relação à transmissão. A TVE deu um show e, de fato, a qualidade surpreendeu e, na verdade, vem tratando bem, né, em relação a todas as expectativas que a gente tinha aí. É um campeonato bem transmitido. E o Bahia fez o seu papel, né, Fábio? Um jogo até em clima ali de férias, na verdade, assim, um jogo meio diferente. Eu acho que alguns outros elementos chamaram mais atenção até do que propriamente jogo. Hoje o Bahia estreou uma camisa alternativa, Essa camisa que foi lançada essa semana aí, que é de uma coleção, de um projeto que o Bahia intitulou de Bahia das Artes, né? Inclusive fez um material promocional bem bacana, bem divulgado e assim, bem adotado pela torcida. A torcida gostou muito, inclusive algumas centenas de torcedores já compareceram hoje à Fonte Nova utilizando essa camisa, né? Um público de 16 mil pessoas para um jogo que não tinha assim tanto apelo, né? A torcida compareceu até em bom número, também levando em consideração, Fábio, que a cidade já está em clima de carnaval, tá? A gente já está vivendo aqui a partir de hoje o Furdunço, que é uma programação pré-carnavalesca. Então a gente já tem bastante movimentação na cidade com esse propósito, mas a Fonte Nova recebeu um bom público com a estreia de uniforme esse que eu particularmente não gostei muito não achei muito bonito esse conjunto, mas o Bahia fez o que dele se esperava, né? Você até pontuou aí que a gente teve Cauli e Santiago Arias como jogadores que aparecem mais ali no time titular. Além deles, a gente teve Rodrigo Nestor, Eric e Michel Araújo, que também são alternativas frequentes, né? O próprio Rodrigo Nestor e o Michel Araújo entraram na partida da Bolívia, né? Michel Araújo, compreensível que ele tenha esses minutos, afinal de contas, é um atleta que acabou chegando depois, né, em razão da lesão que ele acabou tendo. Então o Rogério o utiliza mais até para dar ritmo de jogo, para poder ambientá-lo melhor, trazer entrosamento. Arias também da mesma forma. Ademais, a gente teve aquele time que a gente considera bem alternativo mesmo, né? Um time do Bahia que praticamente foi a dinâmica que o Bahia adotou nesse Campeonato Baiano, e eu tô de pleno acordo, sabe? Acho que o Bahia cumpriu o que dele se esperava mesmo, a exceção daquela derrota que se teve no primeiro jogo na Fonte Nova contra o próprio Atlético de Alagoinhas. O Bahia fez um campeonato bom, um campeonato que seguro. Só não teve aí a segunda colocação, como você pontuou, Fábio, de repente acaba sendo uma obrigação mínima, né, dos times da capital, porque a Jacuipense fez uma campanha muito, muito boa também, né? E há de se registrar essa boa campanha da Jacuipense, porque o Bahia só teve essa derrota na competição, e o resto dos jogos ali, os resultados foram bem dentro do esperado, considerando aquilo que o Bahia teve à disposição. Mais uma vez, um time muito mexido para o jogo de hoje. O retorno do Danilo Fernandes também, a meta tricolor, né? Há de se considerar isso. E na zaga a gente teve ali o Fred Lippert, que é um garoto da base, teve até uma oportunidade de gol hoje.
David Duarte jogando como o homem de referência na defesa, na sobra. Do lado esquerdo a gente teve o Rezende, né, que praticamente emulou o modelo de jogo que o Bahia tem adotado com seu time principal, né, uma linha de 3, com Arias tendo mais liberdade para jogar na segunda linha, junto de Acevedo, Eric, Rodrigo, Nestor, né, e aí mais à frente a gente tem um Cauli ali aberto pela direita, tendo liberdade para flutuar para o meio do campo. Pelo lado esquerdo a gente teve o Thiago fazendo mais essa função com liberdade ali, atuando. Hoje o Bahia não atuou com o centroavante de referência, teve mais liberdade para poder fazer um jogo, nesse aspecto, um pouquinho diferente do que o time titular costuma jogar, né? Porque a gente teve ali os jogadores o tempo todo flutuando, o Michel Araújo às vezes centralizava, o próprio Thiago fez mais esse papel centralizado, o próprio Cauli também, lembrando um pouco o posicionamento que ele tinha no ano passado, às vezes parecendo um falso 9, esse trio bastante imóvel. Foi até o destaque assim, né, no começo do jogo, porque o Bahia, antes de fazer o gol aos 6 minutos, teve duas oportunidades, um aos 3 e um aos 5, né? O Thiago colocou uma bola na trave, aos 5 minutos o Bahia teve uma oportunidade numa bola aérea onde o zagueiro Fred Lippert pegou a sobra ali e acabou finalizando mal. Mas aos 6 minutos, logo em seguida, numa bela jogada de Michel Araújo pela esquerda, onde ele dá uma caneta no adversário, e aí faz o cruzamento para Thiago, bem posicionado, só escorar de cabeça para o gol. E aí eu tô trazendo logo esse gol aqui, Fábio, na análise do jogo, porque ele condicionou todo o comportamento do Bahia, né, desse Bahia alternativo na partida. A Juazeirense não demonstrava muita força para conseguir atacar, e o Bahia, mais uma vez, com seu modelo bem implementado, prendia bastante o jogo, assim, não parecia muito ávido para atacar, e quando tinha oportunidades perdia, e aqui é o ponto negativo, né, que a gente tem que considerar, o Bahia mais uma vez perdendo oportunidades em sequência, seja o time alternativo, seja o time principal, até o próprio time B, né, vamos colocar esse time de jovens garotos que jogaram as 3 primeiras rodadas, os 3 apresentaram o mesmo sintoma, Fábio, assim, são times que têm dificuldade de converter as finalizações em gol. O Bahia hoje teve 27 finalizações, 13 no alvo, fazer 2 gols não exime o Bahia da responsabilidade de ter que converter mais e melhor do que vem convertendo, tá? São 13 finalizações na barra. No jogo passado contra o The Strongest, que o Bahia conseguiu um bom resultado, mas poderia ser melhor, foram 9 finalizações na barra, 21 finalizações ao todo, e o Bahia só conseguiu fazer um gol. Então, assim, esse é um ponto que me chama a atenção e talvez o único ponto a se considerar dessa partida, porque ademais a gente teve o Bahia controlando o jogo, a Juazeirense com poucas oportunidades, as poucas chances que a Juazeirense teve, Fábio, foram mais depois do segundo gol, que foi uma jogadaça de Cauli aos 16 minutos do segundo tempo, onde ele pega a bola, parte para a jogada individual, isso ele sabe fazer muito bem, e aí ele consegue finalizar no canto oposto do goleiro, né? O goleiro estava se posicionando de uma forma, ele faz aquela finalização que também lhe é característica, ele já fez gols no Bahia assim, quando ele puxa a bola para um lado e acaba finalizando ali com o peito do pé no lado oposto, né, fazendo aquela finalização cruzada, rasante, sem defesa para o goleiro, e aí o Bahia ali praticamente sacramenta, dá números finais à partida, dando 2-0. Cauli, que antes desse lance tinha errado 2 passes em sequência, assim, a torcida estava começando a ficar impaciente, e foi bom ele ter feito esse gol, Fábio, para poder recuperar o ânimo, fazendo com que ele até fosse substituído, sendo aplaudido, diferente do que parecia ser o prognóstico quando ele vinha errando. E depois disso o Bahia administrou o resultado, né? Apesar dessas perdas de finalização aí que o Bahia teve de oportunidade, mas conseguiu gerir bem ali o placar. A gente, depois do gol, praticamente só teve como destaque a entrada de Kaique, né? Que reestreou pelo Bahia, entrou com muita vontade, correndo bastante, finalizando, enfim, ajudando na defesa. Teve um lance que ele deu um pique gigantesco para recuperar uma bola perdida pelo garoto João Cone. Esse jogo de hoje, o Rogério Ceni aproveitou para utilizar bastante atletas que não tinham tido oportunidades até aqui, ou tinham tido poucas oportunidades. A exemplo do João Cone, que não teve nenhuma, jogou hoje, acabou errando um passe, e aí o Kaique saiu correndo para tentar recuperar essa bola, não conseguiu, mas atrapalhou o atacante da Juazeirense, que acabou finalizando sem força, e Rodrigo Nestor conseguiu salvar a bola em cima da linha. Então, no segundo tempo, o Bahia ainda correu alguns pequenos riscos ali, mas não em relação ao placar, e sim a possibilidade de acabar tomando um gol. Esse time principal do Bahia que toma pouquíssimos gols, né? Terminou o Campeonato Baiano com a melhor defesa na fase regular, né? E agora vai para a fase de mata-mata, especulando, né? O que vai ser daqui para frente, como a gente já falou anteriormente aí, sobre como é que o Bahia vai poder gerir, porque os objetivos principais eles não estão nesse campeonato. O que o Bahia tinha para conquistar era a vaga na Copa do Brasil, e daqui para frente é ter a mesma maturidade para poder continuar gerenciando bem o elenco, para
aí sim, de repente, de acordo com aquilo que vai enfrentar de desafios, ter a possibilidade de superar a Jacuipense e sair em busca aí do seu 51º título estadual, Fábio. Muito bem, Rafael Pinheiro. Eu acho que o Bahia usou essa primeira fase do Campeonato Baiano, né? Eu acho que dentro de campo o resultado foi o esperado, que era a classificação, né? Eu acho que se não se classificasse aí sim daria pra gente tecer alguma crítica, mas eu acho que o Rogério Ceni rodou o time bem, né? Eu acho que ele soube dosar ali os momentos que usou o time principal, até para ter mais segurança, né? Fazer os pontos necessários e também dar oportunidade para a garotada, que alguns apareceram, né? Alguns jogadores aí que foram demonstrando aí capacidade de estarem no elenco, né? Então acho que dá para dizer que, apesar dessa primeira fase ser ali ruim, né? Porque o time acabou de voltar de férias, o time estava na pré-temporada, o campeonato já começou, mas dá para dizer que o Bahia usou o estadual como hoje dá para ser usado, né? Que é como uma pré-temporada. Os jogos de primeira fase você considera até como amistosos, né? Assim, numa pré-temporada ideal. E o Bahia, eu acho que fez isso bem, né, Ravel? Com toda certeza, Fábio. Na verdade, eu arrisco dizer que o Bahia fez o seu melhor gerenciamento de início de temporada em muitos anos. Em muito tempo, assim. Acho que o Rogério Ceni foi muitíssimo feliz da forma como ele rodou o elenco e preparou. Acho que a direção do Bahia também tem uma parcela boa de contribuição para isso, ao dar ao treinador a possibilidade de você ter atletas que também possam fazer com que ele mude a forma, mude as peças sem mudar muito a forma do time jogar. E os garotos da base, aí sim, a gente tem aí uma responsabilidade na divisão de base, na rede de captação também, para trazer atletas que possam, de fato, também contribuir e aparecer, né, oportunizando-os também para o decorrer da temporada, tendo minutos, né, a gente teve aí um bom início de ano do zagueiro Cauã Davi, que hoje não foi titular, mas que se apresenta bem. O próprio Fred Lippert é um bom zagueiro também, eu acho que tem potencial, um zagueiro promissor, um zagueiro que tem boa técnica, então um zagueiro que pode ajudar. Thiago, que ano passado já integrou o time de cima, se destacou bem esse ano. A gente não teve, por exemplo, hoje, Fábio, a presença do Juan Pablo, porque ele está servindo a seleção brasileira, mas é um jogador de muito potencial, jogador que já apareceu nesse campeonato, que foi frequentemente acionado, marcou gol, contribuiu também com assistência, então um jogador importante. Teve o lançamento do Del, enfim, a gente poderia falar aqui de alguns atletas, né, que receberam minutagem. Teve o volante Jota, que acabou sumindo um pouquinho nessa reta final, mas hoje estava como opção no banco. O próprio Sidney também teve oportunidade, Caio Roque, enfim. Eu acho que o Bahia fez um excelente gerenciamento do elenco para o que deve ser esse início de temporada. A finalidade principal aí do Bahia era, de fato, conquistar a vaga na Copa do Brasil, chegar a essa fase final aí. Claro, obviamente, agora daqui por diante, você dá um pouco mais de atenção no eventual final contra o Vitória, ok. Mas, para o que deveria ter sido feito em relação a esse início de ano, com o Campeonato Baiano, com a própria Copa do Nordeste, da maneira como o Bahia também lançou o elenco contra Sampaio Corrêa e contra a América de Natal, a Juazeirense vou colocar como um capítulo à parte, pelo que a gente sabe o que é o Adalto Moraes, né, no caso da Copa do Nordeste. Mas eu acho que o gerenciamento do elenco do Bahia até aqui tem sido excelente e responsável pelo fato do Bahia tá chegando aqui, eu acho que assim, com uma boa projeção do que pode ser a temporada daqui por diante. Sabe com quem ele vai poder contar, né, o treinador, e não teve nenhum problema de lesão grave até o presente momento. Ainda teve hoje o retorno do Iago Borducci depois de vários meses indisponível. Então eu acho que esse mérito está todo na conta do departamento de futebol, que tem conseguido gerenciar bem o elenco e utilizar bem esse início de ano para as pretensões do clube em 2025. Muito bem, Ravel Pinheiro. Vamos para o campinho? Roberto, Vamos lá. Está na agulha aí o campinho? Vamos analisar aí individualmente. E aí, Ravel Pinheiro, eu vou fazer... O Vitória também usou o time todo reserva, né? Com exceção do Arcanjo, né? O goleiro. E o Bahia também usou o mesmo expediente. Então, além da gente ir posição por posição, a gente vai... Quem deu um bom sinal, assim? Quem dos reservas aproveitou melhor a oportunidade no jogo? Então aí você vai dizendo quem aproveitou mais, quem aproveitou menos, e aí não necessariamente pela posição. Só corrigindo no gol, Alan, foi o Danilo Fernandes, tá? O goleiro que atuou. Inclusive, vou trazer esse tema aqui.
Marcos Felipe virou titular ou virou titular na altitude? Eu acho que virou titular na altitude, Fábio. Não me Então surpreenderá terça é se na Danilo. terça-feira possa aparecer Danilo Fernandes. Eu acho que até o próprio Rogério não sabe quem vai escalar na terça-feira, viu, Fábio? Mas eu acho que tá 50-50 aí total. Nenhum dos dois aí tá favorito para essa titularidade, não. Mas não vai me surpreender se Danilo for escolhido. Tem a questão do Marcos Felipe em casa, para ele jogar em casa é pior, né? Porque ele tem a pressão da Pior. Sem torcida, dúvida, sem dúvida. enfim. E Eu acho até que você trouxe olhando um ponto importante aí. Acho que Isso. o torcedor ele vai se sentir mais seguro e menos propenso à irritabilidade se Danilo começar como titular. Dos jogos que ele atuou, né? Dos 4 jogos, 3 foram fora, né? Ele jogou na Fonte Nova contra o Porto, né? Mas as outras partidas foram fora de casa, contra Jequié, Juazeirense na Copa do Nordeste e The Strongest na Copa Libertadores, né? Então talvez, né? Aproveitando essa questão aí mental, né? Porque vai que o goleiro começa mal ali, sente a pressão que da Fonte Nova, que certamente estará abarrotada de torcedores, né? É um goleiro que ainda não. Esse ano não falhou, né? Mas também ainda não recuperou a confiança do torcedor, né? O torcedor já ainda não olha para ele como um titular, né? Seguro. Ele não teve nenhuma falha grave, né? Mas, por exemplo, no jogo lá na altitude, onde a informação que a gente tem, ele acabou se adaptando melhor, né? A velocidade do jogo, enfim, é um goleiro mais ágil, mais jovem, né? Um goleiro que tem quase 10 anos de diferença de idade em relação a Danilo Fernandes, e a gente tem que considerar isso também. Mas no jogo lá na altitude, ele recebeu um passe ruim de Gabriel Xavier, a bem da verdade, mas tentou dominar com o pé direito, do lado de fora do pé, assim, de maneira bem estranha. Então eu acho que de fato isso que você está falando aí é algo pertinente, Fábio. Assim, falta confiança no atleta, parece que o emocional dele também não atravessa assim o melhor momento. Então eu acho que escalá-lo no jogo da Fonte Nova seria trazer para si uma responsabilidade, um peso grande que o Bahia não precisa negociar isso nesse momento. Assim. A falha de Danilo Fernandes no jogo contra a América, na minha opinião, é uma falha de contexto, tá? Uhum. Então hoje para mim a titularidade do Bahia ainda deveria ser de Danilo Fernandes. E até para esse jogo contra o The Strongest, se você coloca para o Marcos, vai ser um jogo que o The Strongest não deve atacar muito, né? Assim, apesar de estar empatado o confronto, eu acho que não vai se lançar muito. E se, por exemplo, faz um gol num primeiro chute com o Marcos Felipe ali falhando, vai ser muito ruim recuperar a confiança, porque o The Strongest não vai finalizar mais, né? Então vai ser um goleiro ali que vai passar o jogo todo basicamente ali pressionado, né? Então eu também acho arriscado, eu também iria de Danilo Fernandes. Inferno na Terra, se esse cenário acontecer. Eu lembro de ter tido um tele contigo aqui de falar assim, imagina o Bahia eliminado com a falha do goleiro. Então assim, Deus me livre, e eu acho que o Bahia não pode nem brincar com essa possibilidade. Já que não contratou um goleiro, vai com a bola de segurança que é melhor. Fora de casa tudo bem, né? Um goleiro mais jovem, tem essa questão da altitude, longe do torcedor, né? O Marcos Felipe se sente ali menos pressionado, né? Do que jogar na Fonte Nova lotada. Bom, vamos avaliar o Danilo Fernandes, aí a gente vai para aquela lista de quem aproveitou mais o jogo de hoje ali de oportunidade. Ele vai de verde musgo, ainda seguindo aquele critério que a gente tem utilizado aqui, Fábio, que assim, fazendo tudo que se propõe, né? No Bahia não teve assim não foi muito atacado, as sinalizações da Juazeirense em sua maioria foram para fora, mesmo aquelas que apresentaram maior perigo. Então o Danilo participou do jogo dentro daquilo que poderia ser e não comprometeu. Então, para a gente não ficar puxando aqui nesse regular, que a gente costuma trazer mais para atletas que de alguma maneira ou foram mais discretos, ou tiveram assim pouca participação, ou oscilaram entre momentos bons e ruins. No caso de Danilo, não. Quando ele foi chamado para atuar, ele foi bem. Então, dentro disso, um verde musgo para ele. Eu lembro de um lance que o jogador da Juazeirense, dentro da área, foi tentar driblar o Danilo e ele foi bem, né? Ele conseguiu atrapalhar ali, conseguiu tocar na bola. Enfim, foi um momento difícil ali que ele foi bem, né? Ele teve duas saídas boas aí. Teve essa e teve uma outra onde ele também saiu espalmando, depois saiu jogando com os pés, foi bem. Muito bem. Então agora sim, desses jogadores reservas aí, quem aproveitou melhor as oportunidades? Quem tem o verdinho?
Eu acho que a gente tem duas coisas a considerar aí, Fábio. A primeira é que Cauli, ele começou o ano como um potencial titular. Então eu vou excluí-lo dessa lista porque hoje, por exemplo, ele é um jogador considerado reserva, né, dentro dessa configuração que o Bahia tem. Acho que na terça-feira ele será reserva. A tendência é que o Bahia ou repita o seu time que jogou na terça-feira, né, a exceção de Danilo Fernandes aí entrando para o time titular, ou lance Luciano Juba no lugar de um dos zagueiros, né, para que você tenha um time um pouco mais ofensivo, né, que trate melhor a bola. Mas eu acho que a tendência natural é até repetir o time, né, trocando só o goleiro. Então eu vou excluir Cauli dessa lista porque eu acho que ele tem uma relação diferente de todos os outros atletas aí que aí sim a gente tinha mais como reservas com a possibilidade de chegarem à condição de titular. E o Santiago Arias, que é um jogador que vinha de lesão e que alternou vários momentos ali na lateral direita com o Gilberto. Então, dentro disso, Fábio, eu acho que quem tem aproveitado mais e quem sai na frente para, de repente, ser visto como um jogador com a possibilidade de ser acionado imediatamente ali, para mim, é o Michel Araújo. Um jogador que Rogério Ceni gosta bastante, que jogou na terça-feira, teve minutos, acabou entrando ali pelo lado direito, trouxe até boa movimentação para o Bahia. Fica claro que é um atleta da confiança do treinador. Eu acho que ele larga na frente aí, em primeiro lugar, como um jogador que pode entrar. Em seguida, a gente vai ter o Rodrigo Nestor, também seguindo essa mesma linha de raciocínio. Também foi um jogador que foi lançado lá no jogo na altitude, na Bolívia, no segundo tempo. Contribuiu bem, apesar de ser um jogador um pouquinho mais discreto, mas contribuiu bem ali no meio-campo. Então, eu acho que esses dois jogadores aí são atletas que, dentro do que a gente está vendo no campinho, largam na frente. E aí, correndo um pouquinho mais por fora, por uma questão mais de estilo de jogo e de características mesmo, a gente pode ter o Eric e o Acevedo como alternativas no time, especialmente se a gente tiver ali, pensando para o jogo de terça-feira mesmo, Fábio. Se o Bahia já tiver conseguido folgar no placar, né, conseguir fazer uma boa diferença ali de 2 gols, por exemplo, aí a gente pode pensar num Acevedo para trazer mais proteção defensiva, então num Eric para poder fazer uma boa composição de meio campo. Esses jogadores correndo por fora aí, para mim, são os atletas que, junto de Nestor e Michel Araújo, foram quem mais aproveitaram oportunidades e largam na frente para serem olhados aí como bons suplentes ao time principal. Bom, então os 4 com o verde musgo, é isso? Eu acho que são esses 4 aí com verde musgo, trazendo um pouquinho desse parâmetro que a gente está trazendo aqui, de mais olhando alternativas ao time principal, porque além disso, a gente teve hoje, por exemplo, uma boa atuação do Thiago, jogou bem, o próprio Arias também jogou bem, o Cauli, apesar de ter tido esses momentos ali de oscilação, também conseguiu contribuir com o gol, né? Então, assim, pensando nas substituições ao time titular, sim, esses 4 com verde musgo. Mas outros atletas tiveram atuações ok hoje também, dentro da expectativa. Muito bem, então vamos por partes, né? Vamos colocar aí o verde musgo no meio de campo. Então, o meio de campo ali foram jogadores que são reservas, mas podem ser acionados, né, ali no time titular. E todos foram bem aí contra a Juazeirense, segundo Ravel Pinheiro, né? Então já vamos botar um verde musgo para essa galera. Bom, aí temos 2 jogadores, né, que são os que possuem mais cara de titulares, né? Até eram titulares até a temporada passada, o Arias e o Cauli. Também foram bem? Como eu disse, assim, no caso do Cauli especificamente, eu acho que o gol dá uma cara melhor para a atuação dele, Fábio. Foi um belo gol, uma bela jogada, mas ele não vinha bem na partida, tá? Ele estava correndo o risco, inclusive, de receber um laranjinha na hora que ele fez o gol, porque ele tinha errado 2 passes em sequência, assim. Eu pude perceber uma inquietação da torcida num jogo tranquilo, justamente pelo fato de Cauli apresentar essa característica, assim, de que muitas vezes o torcedor se enraiva, assim, com o fato dele, às vezes, parecer um tanto displicente, sonolento no jogo. E aí, quando ele faz aquele golaço, ele meio que salva a apresentação dele. Mas eu pude perceber também ele ali comemorando de uma maneira bem tímida, introspectiva, comemorou mais com os atletas do que com a torcida. E aí eu, por curiosidade, fui olhar uns gols que Cauli fez no ano passado. Por exemplo, no ano passado, quando o Bahia goleou o Corinthians lá na Arena Itaquera, ele fez um golaço também, uma jogadaça.
Na verdade foi no ano retrasado, em 2023, e ele sai para comemorar vibrando, sabe, de uma maneira, Fábio, assim, bem chamativa, e eu tô sentindo falta dessa vibração de Cauli. Não sei se ele... eu não quero aqui também especular se de fato ele tá insatisfeito em jogar no Bayern, nem nada do tipo, não é isso. Mas eu acho que tá faltando um pouquinho de vibração para ele, e esse gol e a jogada que ele fez na Bolívia, eu tinha expectativa de que isso pudesse fazer com que o ânimo dele voltasse a estar lá em cima, até porque tecnicamente é indiscutível que ele pode contribuir para o Bahia, mas eu tenho sentido falta de um pouco mais de ânimo em Cauli. Eu acho que a avaliação dele hoje é razoável, muito salva por esse gol, porque antes do gol a atuação não vinha sendo boa. E Santiago Arias, eu acho que ele não comprometeu no jogo de hoje, mas também não fez nada assim que, por exemplo, pudesse colocar na cabeça de Rogério uma dúvida sobre quem será o titular na terça-feira, no jogo de terça-feira. Eu acho que Rogério não tem dúvidas de que será Gilberto o jogador titular. Isso não significa que Arias não possa contribuir e muito para a temporada de 2025. Eu acho que em várias oportunidades é melhor que se jogue com Arias do que Gilberto. Arias é um jogador mais equilibrado, é um jogador que apresenta mais virtudes defensivas, por exemplo. É um jogador que tem mais e melhor leitura de jogo do que Gilberto, que é um lateral mais ofensivo, é um lateral que possui mais técnica, que para o contexto do jogo de terça-feira, de repente, pode ajudar mais ofensivamente. Então eu iria de Gilberto, sim, de fato. E penso que Arias está um pé atrás ainda em relação a essa posição aí na disputa pela titularidade, mas vai ajudar. Porém, no jogo de hoje eu iria de razoável para ele. Muito bem, então razoável aí para Cauli e Arias, né? Vamos agora na garotada, né? Jogadores ali mais jovens, tivemos o Thiago, que fez o gol, e a dupla de zaga, né? Com o Lippert e o David Duarte. Foram bem? O Lippert é um zagueiro que, como eu disse, assim, é promissor. Eu vi muito a galera falando do Cauã Davi, e é natural, até porque Cauã é um jogador que tem mais mobilidade, um jogador mais rápido, um jogador que, apesar de ser zagueiro aí na sua formação de base, tem atuado até pelo lado direito da zaga, e às vezes como lateral direito de ofício, né? Então, isso faz com que ele apresente outras características. Já o Fred Lippert é um zagueiro, lembra um pouco mais aqueles zagueiros centrais do futebol dos anos 90, assim, guardadas as devidíssimas proporções. O futebol de Fred Lippert me lembra um pouco o modelo de jogo de Mauro Galvão, um jogador que era um zagueiro central, que tinha boa técnica, boa saída de bola. Trazendo para o futebol dos dias atuais, por exemplo, a gente teve ali Rodrigo Caio, que nos tempos áureos ali de São Paulo também era um jogador que tinha capacidade técnica para sair com a bola, e eu vejo esse potencial no Fred Lippert, tá? Trouxe boas inspirações aqui para que de repente ele consiga atingir um dia o nível de pelo menos um deles. Se já atingiu de Rodrigo Caio, eu acho que já tá bom e é promissor. Para ele vai um verde musgo. Já para Thiago, eu acho que hoje ele teve a melhor atuação dele jogando com a camisa do Bahia no time principal, considerando 2024, 2025, tá? Ele que já tinha tido, Fábio, oportunidades no ano passado, inclusive para mim, eu cheguei a falar aqui nos telecasts, ele foi lançado na fogueira em jogos contra a Juventude, Cruzeiro, acho que tinha sido um erro de Rogério Ceni de jogá-lo aos leões naquele momento ali da temporada, não foi uma boa ação. Mas esse ano eu acho que sim, aí corretamente, entrando no time titular para jogos de menor importância, de menor desafio técnico, em determinados momentos até jogando com o time principal, para ajudá-lo, né, dar cancha de fato, eu acho que ele está ganhando maturidade, tem cada vez mais aparecido melhor, né? Fez um gol num jogo contra o Jacobina, se eu não estou enganado, com o passe do Juan Pablo, ou foi o contrário, eu não estou lembrado agora, ou foi assistência dele, ou foi gol dele, e hoje ele foi coroado com um gol, né, com a assistência do Michel Araújo. Gostei muito da movimentação de Thiago hoje aqui. Eu também vou dar um verde musgo para ele, porque acho que nenhum jogador do Bahia se destacou muito, mas ele teve uma atuação bem positiva, assim, principalmente quando teve perna, e principalmente no primeiro tempo também. Acho que ele contribuiu legal. Já David Duarte, que esse não é nenhum garoto. Não é garoto, né? Na minha cabeça ele tinha uns 20 e poucos anos, mas ele já tem 30 anos, o David Duarte. Já chegou na tá casa longe de ser garoto. Aí. Mas é um zagueiro que alia boa experiência também, ali até para poder orientar bem essa linha de defesa do Bahia, e fez um bom papel hoje na sobra. Eu acho, inclusive, que é onde David Duarte joga melhor. Não gosto, Fábio, quando ele tem que jogar de zagueiro central. Ainda bem que a montagem do elenco do Bahia esse ano praticamente não oportuniza que ele jogue dessa forma. Ele joga mais na sobra quando tem que ser lançado,
E aí, dessa maneira, eu acho que ele vai bem. E hoje foi bem, ele merece um verde musgo também. Muito bem, então avaliação positiva do Lippert também, né, da dupla de zaga, do David Duarte. E para encerrar os titulares, o Rezende, né, que jogou improvisado ali na Mais uma lateral vez esquerda. improvisado, mas dessa vez tendo mais oportunidade de jogar como zagueiro pelo lado esquerdo, Fábio. Assim, a tendência natural é que Rezende cada vez mais apareça no time do Bahia jogando dessa forma, como um zagueiro pelo lado esquerdo, ou como um quarto zagueiro, a depender, né, de questões de calendário, enfim, do que se precise ao longo da temporada. Então, eu acho que Rezende ele tem sido aproveitado mais ou menos onde tem espaço para ele. Eu acho, por exemplo, que se Rezende tivesse que disputar a posição no meio-campo do Bahia para 2025, ele já teria sido negociado. Pesa favoravelmente pela manutenção dele do elenco a possibilidade dele jogar como um zagueiro pelo lado esquerdo, né, como um falso lateral, como foi a atuação dele hoje. Mas hoje foi uma atuação bastante discreta, né? Enquanto em outros jogos eu até cheguei a avaliá-lo positivamente fazendo essa função. Hoje ele não teve muito, assim, não contribuiu muito nem ofensiva nem defensivamente. Defensivamente não foi exigido, porque a Juazeirense apareceu pouco pelo lado dele, as poucas chegadas que a Juazeirense teve foram mais no lado direito da defesa do Bahia. E ofensivamente ele praticamente não sobe, né? Aquele lado ali fica mais a cargo de Rodrigo Nestor e Thiago fazerem as jogadas. Então, por essa atuação apagada, eu vou de razoável para Rezende. Muito bem, então o time titular avaliado. Vamos para os jogadores que entraram aí no decorrer da partida, Rafael Pinheiro. Quem foi melhor aí dos que saíram do Olha, banco? me chamou a atenção as entradas de Iago Felipe e Kaique, principalmente de Kaique, que entrou com bastante vontade, né? E Iago Felipe conseguiu dar uma boa movimentação, apesar de ter entrado já aos 40 minutos, né? Jogou só 10 minutos, né? Que foram 5 minutos do tempo regulamentar, mais 5 de acréscimo. Mas ele conseguiu entrar bem ali, deu uma movimentação, cobrou uma falta com perigo. Ele que já havia feito um belo gol de falta no Campeonato Baiano do ano passado. E esse ano ele teve poucos minutos para atuar aí no time principal, um jogador que chegou a ser tratado como negociável pela diretoria de futebol do Bahia, mas continua ali, e eu acho que isso inclusive é uma coisa que eu queria fazer um parêntese aqui, Fábio. Esse elenco do Bahia é um elenco que parece ser bastante coeso, assim, a gente não ouve falar de jogadores manifestando publicamente insatisfação com reserva, com falta de oportunidades, pelo contrário, parece que todo mundo está ali consciente de que vai chegar a hora, de que vai poder ajudar de acordo com o planejamento e querem ficar, né? Todos os jogadores que são perguntados, o Everaldo mesmo, por exemplo, essa semana se transferiu para o Fluminense, chegou a declarar que uma das decisões mais difíceis da carreira dele foi de sair do Bahia, né? E declarou em vários momentos o desejo de ficar, acabou não ficando, porque o futebol tem dessas coisas. Eu acho que Iago Felipe, da mesma forma, a gente não ouve falar de ele insatisfeito, mesmo sendo ali uma das últimas opções nessa escala que o Bahia tem aí, e pelo contrário, toda vez que entra, não entra de corpo mole, mostra ali que pode ajudar, pode contribuir. Acho que pesa o fato do Bahia viver um bom momento, ter um bom ambiente de trabalho, né, ser gerido por um grande grupo de futebol, fazendo com que todos os atletas que estão aí estejam tentando buscar seu espaço e respeitando também a dinâmica e a concorrência. E Iago Felipe, eu acho que foi nessa toada e tem se mantido dessa forma. Eu acho que eu queria fazer esse destaque aqui, porque eu acho que isso é algo que a gente não vê no futebol com muita frequência. Iago Felipe, eu vou dar essa moral para ele aí, de dar esse verde musgo tanto para ele quanto para Kaique, porque eu acho que tiveram poucos minutos e mostraram muita vontade. Eu não acho que Iago Felipe, tecnicamente, por exemplo, toda essa consideração que eu fiz aqui, Fábio, não o credencia, por exemplo, ser uma alternativa para o Bahia no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele não está nesse nível técnico para ser, por exemplo, uma alternativa que Rogério olhe para vê-lo mudar o jogo. Eu acho que ele é um jogador que pode, por exemplo, ajudar na manutenção de um resultado, né, fazer ali uma quinta substituição para fortalecer uma linha de meio campo, né, existem opções à frente dele. Já Kaique mostrou hoje ali com ímpeto, com velocidade, com desejo, que pode ser sim uma opção, né, especialmente a gente falando aí desse gerenciamento todo de elenco, né, de opções de atletas que podem substituir os jogadores principais nessas partidas de menor importância, né, então acho que ele se apresentou como um bom retorno, uma grata reestreia de Kaique aí, demonstrando vontade, teve uma finalização com perigo. Espero que ele possa ajudar o Bahia ao longo do ano, verde musgo para ele também. Os demais não tiveram tanto destaque, Fábio. Tanto o Vitinho quanto o Juninho foram muito discretos, para eles vão sem nota aí, não tem como a gente avaliar o trabalho
deles hoje, acabaram tendo pouco tempo para jogar e não tiveram participações. Iago, eu estava aqui em dúvida se eu deixava sem avaliação para ele ou se eu colocava um razoável. Se for razoável, que eu estou inclinado a credenciá-lo com esse razoável, é mais pela alegria / alívio de tê-lo de volta, né? Porque por futebol demonstrado não teve nem minutos nem ações com a bola para a gente avaliá-lo assim de fato. Mas fica a alegria, a sensação aí de felicidade pelo atleta e pelo clube de vê-lo de volta aí depois de vários meses, né? Chegasse a ter... Ele virou piada da maneira como ele não saía de uma transição física nunca, né? Interminável. E hoje ele pôde voltar e, apesar de não ter tido muitas ações com a bola aí, fica o registro da felicidade de tê-lo de volta. Espero que em breve como uma alternativa também. Vou colocar um razoável para ele, mas muito mais dando uma moral pelo retorno do que necessariamente por alguma ação de destaque no jogo de hoje, Fábio. É isso, na primeira partida aí do Iago nesta temporada, né, voltando de lesão, fica com o razoável e o Vitinho e o Juninho Cone, é isso mesmo? Na verdade é o João Cone, tá como Juninho aí, mas é o João Cone, eu até coloquei Juninho e Juninho, na verdade João Cone é o centroavante da base, que até falhou num lance, mas eu acho que não é o suficiente para poder a gente também pesar a mão na avaliação dele, não, por isso que eu coloquei sem nota. João Cone é um centroavante que surgiu na base e teve hoje também sua primeira oportunidade no time de cima, no time principal. Esse nome também não ajuda, né? Ele é o... é mais como centroavante, né? Tem o Gabigol, né? Aí tem o João Cone, que é o inverso do Gabigol. Senão para atacante, hein, João? É melhor São João, viu? Porque o João Cone para atacante, se tiver numa fase ruim, a piada já vai vir pronta, viu? E o pior é que é Cone sobrenome, C-O-N-I. Isso, Só que se eu fosse ele, eu resolvi essa situação aí, viu? Eu também, não dá, assim. O João Cone não dá, cara. Assim. O nome dele é João Vitor Cone de Andrade. O João Vitor tá bom. O João Andrade. Opção. Cone não. É um sobrenome diferente, legal, mas para atacante, qualquer outra posição você podia manter o Cone, né? Mas atacante logo, ser Cone não faz sentido. Já não atrai boas expectativas. Não atrai. Acho que você coloca uma lupa ali no jogador desnecessário. O Cone tá em campo? Como assim? Vamos ver se ele não é um Cone de fato. Ficou muito parado na partida de hoje, né? Não dá. Muito bem. Bom, vamos para o melhor em campo. Muitos verdinhos aí, Abel Pinheiro, mas quem se destacou mais para você? Decisão difícil, viu? Porque, como eu disse, Fábio, apesar dos muitos verdinhos, assim, o Bahia teve uma atuação bem na média e nenhum atleta teve, assim, grande destaque, né? Como eu disse, você teve ali recortes de alguns bons momentos de um atleta ou outro, né? Por exemplo, aqui vou trazer aqui Acevedo. Durante o primeiro tempo ele conseguiu contribuir bem, fazer algumas boas jogadas, roubar bolas, tem posição física ali no meio campo, foi bacana. O próprio Michel Araújo, né? No primeiro tempo ele surge bem pelo lado esquerdo, criando boas jogadas, combinando ali com o Rodrigo Nestor, também poderia ter surgido como um nome legal. Tem o Cauli, que a gente poderia ter colocado aqui mais pelo gol, né? Já que, como eu estou dizendo, né, individualmente não teve nenhum grande destaque na partida. Mas eu vou dar essa moral aqui para o Thiago, porque, como eu disse, né, acabou sendo o atleta que por mais minutos apresentou algumas qualidades ali, algumas boas características, movimentou bem o lado esquerdo do ataque do Bahia, ainda foi coroado com o gol. Não significa que a partida dele aqui tenha sido um supra-sumo, mas eu acho que hoje ele teve um pouco acima dos demais e esse prêmio de melhor em campo para ele aí é merecido. Faz o gol que abre os caminhos do Bahia aí nessa partida, então vamos fazer essa ponderação aí e exaltá-lo com esse prêmio de melhor em campo na partida de hoje. Muito bem, então vamos destacar ali o nome do Thiago, né? Eleito aí o melhor desempenho pelo lado do Bahia no jogo contra a Juazeirense. E o Rogério Ceni, qual verde será o dele? Olha, hoje eu vou puxar um pouquinho só para baixo esse verde, né? O Rogério ele tem recebido muitos verdes, verde Paulo Sérgio para mim aqui, né? Só que hoje eu vou colocar um verde musgo para ele porque acho que esse time ele precisa, né? O Bahia de um modo geral precisa botar o pé na forma, né? E aí a gente
de repente coloca isso também como algo a ser colocado na conta do treinador, porque hoje o Bahia não tem precisado desses gols perdidos, mas eu espero que continue não precisando. Mas eu também não posso só viver de esperar, Fábio. Eu acho que o Bahia não pode contar com a sorte, né, de em todo jogo você perder vários gols e ainda assim terminar à frente do placar. Então o Bahia precisa melhorar seu aproveitamento. Você tem dois prismas para analisar isso, obviamente, né? A criação de volume de jogadas é algo muito positivo. O Bahia tem criado mais jogadas, muito mais jogadas do que seus adversários. Isso é algo louvável, é mérito do treinador. Mas a conversão, que é um outro prisma, aí sim eu acho que é um ponto a se observar, né? Você terminar um jogo de hoje, como eu disse, com 13 finalizações no gol, né? E 2 gols, eu acho que é pouco. O placar poderia ter sido um pouquinho mais dilatado e a taxa de conversão do Bahia, de um modo geral, pode melhorar, seja para esse time, seja para o time principal. Então fica só esse alerta, mas de um modo geral, o trabalho de Rogério até aqui é muito bom. Então eu vou dar esse verde musgo para ele também. Muito bem, então finalizada aí a avaliação do Bahia, né, nesse triunfo contra a Juazeirense. Só lendo alguns comentários aqui, o Arliton falou que o Bahia não tem objetivo mais no Baiano, já tem a vaga na Copa do Brasil. E o Wilson Júnior falou que sobre a Copa Governador, né, a Copa Baiana, que Vitória e Bahia bateram o pé, diz que não iriam participar e a Federação Baiana foi obrigada a cancelar. Pô, eu acho que Copa para dar vaga na Série D eu até entendo, mas Copa do Brasil, aí você vai obrigar um time de Série A, por exemplo, a jogar uma Copa ali com outra competição nacional, enfim, acho meio sem sentido. Faria mais sentido, Fábio, se um dos times da capital desempenhasse mal no campeonato estadual, como foi o Santos, por exemplo, no ano passado, né? E aí levantou-se a possibilidade do Santos disputar a Copa do Brasil, disputando aquela Copa do Interior Paulista, um negócio assim, né? Só que o Santos acabou sendo campeão brasileiro da Série B e não foi necessário, mas você tirar uma vaga do estadual, por exemplo, já que tem essa arbitrariedade que é você dar vagas na Copa do Brasil via estadual, você fazê-lo, depois você retirar para colocar numa Copa que é ainda pior do que o estadual, porque o estadual para mim já é ruim, tá? É um negócio assim que do jeito que não sou contra, não sou a favor do término dos estaduais, mas do jeito que é um produto péssimo, de péssima qualidade, você ainda tirar para um campeonato ainda pior, no segundo semestre, onde ninguém tá nem aí, seria pior ainda, seria dar ainda um caráter ainda pior para algo que já não está bom. Então ainda bem que essa Copa foi cancelada, se for para fazer, que faça para ajudar os times do interior a terem calendário, mas ainda assim dando um apoio financeiro, suporte logístico. Isso. Essas federações elas só servem hoje em dia para sugar e dificilmente a gente ouve falar de alguma federação que de alguma maneira proporcione, ajude os clubes do interior a crescerem, a se desenvolverem. É por isso que a gente vê também repetitivamente, né, uma falência dos clubes ou dificuldade de se manterem. As federações pouco fazem para isso. Eu estou falando aqui da Bahia, mas a gente poderia falar do Nordeste e do Brasil como um todo, né? Talvez a exceção do Campeonato Cearense, que tem uma fórmula interessante para os times do interior, na minha avaliação, analisando aqui de fora, né? Você não tem muitos campeonatos bem pensados e projetados para que você tenha o futebol crescendo. É por isso que a gente tem só mesmice. Toda vez que a Confederação Brasileira de Futebol se mexe para fazer alguma coisa sobre isso, é sempre uma medida impopular, é sempre uma medida que piora ainda mais o que já está ruim. Então eu sou muito contra essas criações de Copa, seja lá o que for. No caso dessa não era nem uma criação, né? Seria uma reativação da Copa Governador do Estado, mas com Bahia e Vitória totalmente envolvidos na elite do futebol brasileiro no segundo semestre, participar disso seria uma loucura sem precedentes. Muito bem, vamos chegando ao final deste telecast, né, falando sobre Campeonato Baiano. Analisamos aí Atlético de Alagoinhas 0, Vitória 1, Bahia 2, Juazeirense 0 e também aí fizemos projeção das semifinais que já começam no próximo final de semana. Rafael Pinheiro, pré-jogo, né, contra o The Strongest, segunda-feira certamente você estará com a galera e aí você irá adentrar mais aí sobre as expectativas para o principal jogo do Bahia nas últimas décadas, né? Mas quiser deixar uma palhinha aí para a galera no seu comentário final, fica à vontade. Convidar a galera aí para a gente estar junto aqui,
matar um pouquinho da ansiedade, compartilhando de fatos, de informações, experiências de como é que foi o primeiro jogo. Vou trazer um Agamenonzinho aí para a galera também que quiser assistir, saber um pouquinho sobre como é que é a altitude, os principais pontos turísticos de La Paz. Trazer um spoiler aqui, o aeroporto da Bolívia, né, o aeroporto de La Paz, na verdade não fica em La Paz, fica em El Alto, que é aquele município que o Always Red joga, né? Então, Isso. na verdade, você já desce na Bolívia a 4.150 metros a nível do mar. Então, são desafios, enfim, histórias que a gente vai compartilhar e também fazer uma análise do que esperar para esse jogo importantíssimo de terça-feira entre Bahia e The Strongest, que o vencedor enfrentará o vencedor de Boston River e Nublense para conseguir assegurar sua vaga na fase de grupos da Libertadores 2025, Fábio. É isso aí. Muito bem, valeu Ravel Pinheiro, bom domingão, boa semana para você. Valeu também Alan Roberto que esteve aqui nos trabalhos técnicos, direção, produção e edição. Valeu, grande Alan. E também para todo mundo que esteve aqui na audiência, Vinícius Lopes, o Carlos Souza, o Ricardo, Pedro, Saulo, Wilson, Arliton, Jonilton, todo mundo que esteve aqui, o Santos Nascimento, todo mundo que esteve interagindo. E você que está vendo a versão gravada, deixa o seu comentário aí, também super importante para dar aquela engajada no vídeo. Faça a sua inscrição. Inclusive esse número está desatualizado, viu, Alan Roberto? Já estamos em 59.600 mil inscritos aí, bem próximos aí, menos de 400 inscritos para a gente atingir a marca aí dos 60 mil. Valeu demais para você que dá essa moral pra gente. Confere aí se você não é inscrito. Se não for, faça a sua inscrição e também compartilhe, né, a palavra aqui do 45 minutos para mais torcedores do futebol da nossa região também acompanharem aqui a mídia independente que trata o futebol aqui da nossa região como ele merece. Valeu, Bet Nacional. Valeu, galera do Clube 45. Tamo junto. Até a próxima.